Bom, pessoal, então o que são essas variáveis que a gente identificou, né? Potência, frequência, tensão, corrente. Eu vou passar uma por uma, com calma, para a gente entender o que é cada uma delas, tá? Primeiro, a tensão. Tensão, ela tem... Às vezes vale comentar aqui que tem livros que usam, no lugar de U, usam V ou usam T, mas o normal, o mais padrão é U mesmo, tá? E medido em volts, tá? Ela indica que tem uma diferença de potencial elétrico, tá? A diferença de potencial é dDP, entre dois pontos de um circuito. O que isso significa? Se a gente olha para uma tomada aqui, por exemplo, de 110 volts, significa que um ponto aqui, o ponto da esquerda, tem potencial mais 110 volts, e o ponto da direita tem potencial 0 volts. Então, qual a diferença de potencial entre um ponto e outro? A diferença de 110 para 0, imagina uma escala matemática, é de 110 volts. Né? Esse pino do meio aqui é um pino de segurança, tá? Ele não tem a ver com a tensão. Já numa tomada de 220 volts, você tem que um pino da esquerda, por exemplo, tem um potencial de mais 110 e o pino da direita tem um potencial de menos 110. Então, se você coloca isso numa régua, né, numa escala, num eixo matemático, de mais 110 até menos 110 tem 220 volts de diferença de potencial. Tá? Então, a diferença de potencial entre dois pontos é o que a gente chama de tensão, e ela pode gerar a movimentação das cargas elétricas, por atração ou repulsão. Imagina aqui que eu ligo um fio aqui do lado direito até o lado esquerdo. Ou do lado esquerdo até o lado direito, enfim. Se eu ligo um fio aqui, as cargas positivas vão ser atraídas pelo lado negativo, e as cargas negativas vão ser atraídas pelo lado positivo. Então pode ter uma movimentação das cargas, tá? Desde que tenha um circuito fechado, que a gente vai ver depois. Outro exemplo aqui, uma pilha. Se você olhar qualquer pilha, também tem um lado positivo, que tem mais potencial, e um lado negativo, que tem menos potencial elétrico. Então, se um lado tem mais potencial, o outro tem menos potencial, existe uma diferença de potencial. Por exemplo, essa pilha aqui é alcalina, um lado tem mais 1,28 volts, o outro lado tem menos 0,15 volts. Então, a diferença entre os dois lados dá 1,43 volts. Geralmente, essas pilhas são vendidas como 1,5, né? Porque tem as alcalinas, tem as que não são alcalinas, tem vários componentes, então dá tudo em torno de 1,5 volts. Tá? Assim como a nossa tomada aqui, na verdade, ela dá 127 volts, enfim. Tá? Então é um aproximado. Tudo bem com a tensão? Então a tensão é essa diferença entre dois pontos que, se tiver um circuito, vai gerar movimentação das cargas elétricas. E a corrente elétrica? Corrente elétrica, geralmente a gente usa o I, que é a intensidade de corrente elétrica, medida em amperes, né? Ela é a medida de quanto que essas cargas estão se movimentando no circuito. Qual a velocidade que elas estão se movimentando. Se a corrente elétrica for alta, é porque as cargas estão se movimentando muito rapidamente. Se a corrente elétrica for baixa, é porque tem poucas cargas se movimentando ou numa velocidade muito baixa, né? A corrente ela pode ser contínua, geralmente a gente coloca como DC, tá? Ou alternada, como AC, tá? Do inglês, né? Agora, o que é a corrente contínua? Todas as cargas estão se movimentando para uma mesma direção, para o mesmo sentido. Já a corrente alternada, as cargas ficam indo para um lado e para o outro, oscilando. Tá? Lembra lá do começo do ano a gente falando de oscilações, né? Na corrente alternada, as cargas ficam oscilando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Já na contínua, é tudo para um lado só. Como que eu calculo a corrente? Quantas cargas que estão se movimentando no tempo, né? Se tiver muita carga em pouco tempo, é que a corrente é alta. E assim por diante. Uma equaçãozinha simples, né? Uma divisão sem segredo. Tá? Eu vou colocar esse kit aqui também como material extra lá no Moodle. E ele trata do seguinte, ó, é um kit para construção de circuitos, que a gente pode construir circuitos com vários aparelhos. Eu fiz um bem simplesinho aqui, uma pilha, uma lâmpada e um interruptor. Então, se eu fecho esse interruptor, ligo o circuito, ó,
Então você tem corrente elétrica, as cargas estão circulando, vê aqui um monte de carga negativa circulando no circuito, né? Repare que a pilha tem um lado positivo, que é o laranja aqui, e um lado negativo, que é o preto. O lado positivo, que é o laranja, ele está atraindo as cargas negativas, né? Então fica esse fluxo. Você tem uma tensão gerada aqui na pilha e a corrente acontecendo aqui quando eu ligo o circuito. Se eu abro aqui, para de acontecer, né? Eu poderia colocar como símbolos aqui, mas a gente vai usar mais para frente, que a gente vai trabalhar com circuitos, tá? Mas quem quiser já ir brincando com isso aqui no site, tem o link lá no Moodle. Bom, então corrente é medida da movimentação das cargas. Vou voltar aqui rapidinho. Olha os valores que apareceram lá entre vocês até agora, né? Tem aparelho que tem corrente de 0,27 amperes, é bem baixinha a movimentação das cargas, e outros que tem 15 amperes, então a movimentação das cargas é bem alta. Alta velocidade, muitas cargas, né? Assim como a tensão 3 volts, que é um pouquinho a diferença de potencial, até 250, que é uma grande diferença de potencial, né? Bom, e a potência? Potência é a capacidade de transformar energia, de gastar energia, de consumir energia, né? Se a gente fala assim, esse carro é muito potente, né? Se o carro é potente, é porque ele transforma a energia da gasolina em energia de movimento muito rapidamente, né? Quanto mais potente você é, mais você tem capacidade de transformar energia, mais rápido, né? Ele é medido em watts no padrão, né? E os seus derivados, quilowatt, miliwatt, megawatt. Então, qual o cálculo da potência? Quanta energia foi gasta no tempo. Se você gasta muita energia em pouco tempo, é que você é muito potente, né? Você consegue transformar muita energia em pouco tempo. Tá? Como exemplo aqui, peguei uma etiqueta de um chuveiro, essa ducha digital Star Music. Nossa, isso aqui deve ser aqueles chuveiros que tocam música. Santo Deus. Enfim, essa ducha digital Star Music aqui, ela está nessa classe F de potência. Olha aqui, 7.900 watts de potência. É das classes que mais consome energia. Mais potente, então gasta mais energia no tempo, né? Tá? Então, quanto mais potente o chuveiro, mais ele esquenta, enfim, e mais ele gasta energia. Tá? Então, essa é a capacidade de gastar energia. Seguindo, e a energia? Que agora vai começar a aparecer pra gente, né? Energia é a capacidade que você tem de produzir uma ação, ou de produzir um trabalho, né? Então, para os aparelhos funcionarem, eles precisam ter energia. Senão eles não executam nenhuma ação, seja de produzir som, seja de produzir calor, seja de produzir vento, né? Como o ventilador, o chuveiro, enfim. Então, todos os equipamentos precisam. O nosso corpo também, né? Vocês sabem que se a gente não se alimentar, a gente não absorve energia química e não consegue transformar em som, no caso da voz, em movimento, a gente se locomover, em calor, enfim. Coloquei aqui uma imagem que a gente está bastante acostumado agora, né? Ver quanto de energia ainda tem na bateria do celular ou do notebook, enfim. E eu lembrei também que Nescau é a energia que dá gosto, né? Fazendo propaganda barata para esse negócio que é cheio de açúcar e faz mal. Enfim, energia no sistema internacional ela é medida em joules, J maiúsculo, mas em eletricidade a gente costuma medir em quilowatt-hora. Olha essa equação, ó. Energia, potência vezes tempo. É a mesma anterior, eu vou voltar aqui na potência, ó. É a mesma equação, que potência é energia dividido por tempo. Se eu passo o tempo aqui do denominador para o numerador aqui do outro lado, eu vou ter que energia potência vezes o tempo. Tá? É isso que eu coloquei aqui, é a mesma equação. Certo? Finalizando as variáveis, é possível a gente relacionar tensão, corrente e potência. Tá? Com essa equação muito simplesinha.
Potência é igual a corrente vezes tensão. Lembra, um aparelho muito potente é um que gasta muita energia. Então, se ele gasta muita energia, vai ter muita carga fluindo, corrente, ou vai ter muita tensão, 220 volts, 240, 250, enfim. Tá? Se tiver mais tensão, vai ser mais potente. Se tiver mais corrente, vai ser mais potente ainda. No padrão, a potência está medida em watts, se a tensão estiver medida em volts e a corrente em amperes. Tá? Sistema internacional. Fácil de decorar essa equação, né? Não tem nem que pensar muito para lembrar disso aqui. E aí fica fácil de lembrar. Para finalizar, só para comentar, tem a frequência também que vocês olharam. A gente não vai olhar para a frequência por enquanto. Frequência tem a ver com a oscilação da corrente elétrica alternada, né? Lembra lá que eu falei, tem corrente elétrica que é contínua, como essa aqui. Todas as cargas estão indo para o mesmo lugar, então é uma corrente contínua. Todas indo para o mesmo lado. E se for uma corrente alternada, as cargas ficam indo para um lado e para o outro. E aí a frequência mede com que velocidade as cargas estão indo para um lado e para o outro. No Brasil, a rede elétrica funciona com 60 Hz de frequência de corrente alternada. Tá? Por isso que todos os aparelhos lá que vocês mediram funcionam com 60 Hz, que é a frequência da tomada. Aqui no Brasil. Em outros países é 50. Por enquanto, deixa a frequência parada, que a gente só vai trabalhar com corrente contínua. Certo? Vamos agora para a atividade da semana e para exemplos de como fazer esses cálculos.